Shalom, shalom. Boa noite. Finalzinho de tarde. Um privilégio muito grande estar aqui, né? Aqui é o Josias da Congregação Israelita. Shalom, shalom. Josias da Congregação Israelita Shenolã. Hoje nós vamos dar início ao nosso programa de entrevistas, né? O nome do programa é Minha História de Techuvá. Para quem não conhece, a palavra Techuvá, ela vem do hebraico e significa retorno. Retorno às escrituras, retorno às raízes da nossa fé, raízes hebraicas da nossa fé. Eu já tenho os irmãos entrando aí, né, agradecemos aí a audiência de todos. Bom, vamos lá. Você é nosso convidado, você que está aqui ao vivo no Facebook, e você que posteriormente irá nos assistir no YouTube e nos ouvir no podcast. Hoje nós vamos entrevistar dois servos do Eterno, né, dois homens que são pioneiros aí da Techuvá, dois homens que são pioneiros aí do movimento de raízes hebraicas da fé bíblica no Brasil, né, que é o Rabino Gilney Barbosa, da página Pelas Veredas Antigas, e o Rabino Laércio Soares, da Congregação Israelita Shenolã. São dois servos do Eterno que são compromissados com uma restauração escritural, uma restauração que tem compromisso apenas com a Torá, o Taná, né, os profetas e os escritos apostólicos. Não se baseiam em religiões ou tradições estabelecidas por homens, né, e nem são dissidência de nenhuma delas, né. Então, estou aqui colocando o irmão Laércio e o irmão Junei. Shalom, como é que vocês estão? Boa noite a vocês, que o Eterno abençoe a todos. Amém. Eu vou pedir aqui para, primeiramente, que o irmão Laércio dê uma rápida saudação para os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Eu estou aqui em São Bernardo do Campo, o irmão Laércio na Praia Grande e o irmão Junei em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Vai lá, irmão Laércio. Shalom, para nós é um motivo de muita alegria podermos iniciar esse novo projeto. Esse é um projeto de entrevistas com pessoas envolvidas com a Techuvá, pessoas comprometidas em fazer uma restauração escritural. Então, a primeira pessoa a que veio em nossa mente é o irmão Junei, que é um grande homem nesse propósito de fazer uma Techuvá escritural. Então, a gente vai iniciar hoje. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas. As informações que serão geradas aqui são importantes, porque é um pouquinho da história de cada um de nós. São anos e anos de caminhada, de aprendizagem, enfim. Mas que Deus abençoe a todos. Eu saudo também o Josias, Deus te abençoe na direção desta entrevista. Saudo o nosso irmão Gilney, que Deus dê sabedoria a ele também. E vamos lá. Agora é contigo, Gilney. Dê uma rápida saudação, irmão. Vocês, meus irmãos. Irmão Josias, muito obrigado por essa oportunidade, por esse voto de confiança da Shenolã, conduzido aí pelo irmão Laércio, pelo Rocha Laércio, e pelo irmão que tem sido colaborador direto nesse Ministério de Restauração Escritural aí em São Paulo. Por acaso estamos falando de São Paulo, a maior cidade do Brasil, e também o estado mais populoso da nação. Então, há milhares de pessoas aí em São Paulo buscando uma restauração que esteja baseada nas Escrituras, e eu quero recomendar, inclusive, a esses irmãos que recorram ao Rocha Laércio e ao irmão em busca de informações e de direcionamento nesse momento em que a casa de Israel começa a retornar para casa. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. Irmão Junei, vamos iniciar com o irmão Junei. Irmão Junei, o objetivo desse programa é que os nossos convidados contem a sua história, né? Como tudo começou, aonde que começou a sua caminhada
de retorno às escrituras e também onde começou a sua caminhada de fé. Então nos conte, irmão, o irmão começou na igreja adventista, não é? Quase exatamente isso. Eu sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Apesar de eu ter perdido o sotaque gaúcho, por ter saído muito cedo da minha terra, eu saí com 16 anos, em direção a Curitiba, retornei, estive mais um tempo em Porto Alegre, depois São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, Argentina, Portugal, enfim, diferentes terras por onde passei, terminei criando um sotaque interestadual e, de certa maneira, também até internacional, com uma certa influência dos lugares do estrangeiro onde eu estive. Lamento ter perdido essa identidade de sotaque, digamos assim, mas aconteceu e não tem, já estou velho para voltar atrás e conseguir refazer isso. Tem que passar um tempo lá no Rio Grande do Sul para poder voltar a falar gauchês. Bom, então, minha trajetória na Adventista. Prosseguindo. Nos conte um pouco sobre a sua trajetória. Eu sou filho e neto de adventistas. Meu pai se batizou na Igreja Adventista em 1940, aos 22 anos de idade, ele nasceu em 18, e esteve na Igreja Adventista até 1963, mais ou menos, que foi eu nasci em 62. Então, eu já cresci dentro da Igreja Adventista da Reforma, para onde meu pai mudou, digamos assim, de denominação, se uniu à Igreja Adventista da Reforma, foi na Igreja Adventista da missionária internacional que eu fiz a minha carreira ministerial, primeiro como colportor, que é o chamado obreiro de autossustentação, depois como auxiliar de obreiro, recebendo uma parte dos proventos da instituição, depois obreiro, finalmente pastor e administrador. Eu fui presidente da missão lá em Portugal. A sede do meu ministério ficava e ainda fica aí na Estação Patriarca, da Zona Leste do metrô, aí em São Paulo, mais precisamente na Vila Ré, na Rua Santo Henrique, 73. Eu estou desconectado desse ministério há cerca de 20 anos. Foi um ministério que muito abençoou, muito abençoou a minha vida. Eu pude aprender muitas e grandes coisas por onde passei, de maneira que uma das primeiras coisas que eu digo a quem está em Techuvá é: não cuspa no prato que você comeu. Procure observar também as coisas boas que você aprendeu, porque se você saiu de uma instituição onde você só aprendeu coisas erradas, então, provavelmente, os teus olhos também nunca foram bons para poder visualizar o que havia de positivo nisso, tá? Então, nós, há cerca de 20 anos atrás, nós estivemos preocupados com descobrir algum grupo que celebrasse as festas bíblicas, a partir do momento que nos cai a ficha de que as festas bíblicas estão no mesmo capítulo que determina a necessidade de celebrar o Shabat. E essa busca nos guiou a conhecer a visão do judaísmo messiânico e a visão também de igrejas cristãs que celebram as festas. Foi esse o momento da arrancada, digamos assim. Então, eu não saí porque estava indignado com o meu ministério, porque criei uma dissidência, como o irmão bem disse, nós não somos dissidentes. Eu saí porque as descobertas que eu estava realizando, eu não podia levá-las para o conjunto da minha comunidade sem causar dissabores, sem causar controvérsias. Era um momento em que eu tinha que sair. Legal, legal. E nos conte um pouco mais sobre o movimento de reforma dentro da Adventista, qual é a visão e as diferenças da Adventista convencional? Bem, a estrutura teológica é a mesma. Ambos os movimentos estão muito ligados aos eventos envolvendo a obra do movimento milerita, que surge na quarta década do século XIX, e ambos os grupos acreditam que iniciou-se o ministério do Messias
no lugar santíssimo do santuário, no dia 22 de outubro de 1844. O que difere os dois grupos? Bem, os reformistas, aliás, são duas instituições reformistas, ambas com sede nos Estados Unidos, uma em New Jersey e outra na Geórgia. A Sociedade Missionária Internacional teve sua sede na Alemanha por muitos anos, mas recentemente já há mais de 10 anos, transferiu-se para Cedartown, na Geórgia. E esses dois grupos diferem da Igreja Adventista na questão da alimentação. Eles adotam um regime absolutamente ovo-lacto-vegetariano, não permitindo aos seus membros o consumo de alimentos de origem animal que sejam carne, não permite alimentação cárnea, enquanto a Igreja Adventista estimula o vegetarianismo, mas permite o consumo das chamadas carnes limpas. Então, esse é uma das diferenças. A outra tem a ver com o posicionamento frente ao serviço militar. A Igreja Adventista permite o serviço militar, embora recomende a não combatência, e a Igreja da Reforma proíbe, ambos os movimentos reformistas, proíbem a ação no serviço militar, na força pública de segurança, como policial, exceto que fosse um policial desarmado. Como não pode ser, então eles não podem ser policiais. E a questão da política. O reformista pode até votar, mas não é do conselho da igreja. É que ele vote branco ou anule o seu voto. Essas são as diferenças básicas entre os dois movimentos. Legal, a legal. parte do tamanho, é claro, né? Que a Igreja Adventista tem mais de 20 membros e os dois movimentos de reforma juntos somam 150 mil adeptos. Legal. Bom, o irmão fez seminário na Argentina, é isso? Irmãos, nos conte um pouco mais sobre o seminário que o irmão fez na Argentina, o tempo que o irmão passou na Argentina, as experiências que o irmão adquiriu lá. Bom, eu participei da turma 85-87 da Escola Missionária Maranata, de Huerta Grande, Córdoba, Argentina. E ainda hoje tenho contato com os meus colegas, que são amigos, alguns estão ainda no movimento da reforma, outros estão na Igreja Adventista, outros buscaram alguma forma de judaísmo, ou simplesmente estão fora da organização, mas pretendem voltar para ela. Então, há uma diversidade de visões a partir dos que de lá saíram. Alguns, de abençoada memória, também já descansaram. Mas a escola missionária nos ajudou a aprender princípios de retórica, de doutrina pastoral, de administração organizacional, e conhecer mais profundamente a teologia do adventismo, que é uma teologia bastante sofisticada, né? Quem passou pelo adventismo sabe que tem algumas coisas muito interessantes. Não vou dizer que estejam todas elas corretas, porque se tudo estivesse correto, eu estava lá, né? Se tudo estivesse correto, aos meus olhos, eu tenho que sempre dizer isso, porque aquilo que nos parece certo a nós, nem sempre parece certo aos outros. Quando eu digo que alguma coisa está errada, eu demonstro biblicamente, e aí dou oportunidade para que a pessoa faça a sua própria investigação e faça o seu juízo. Eu não posso ser juiz para os outros. Cada um deve examinar as escrituras como os bereanos, e ver se as coisas são de fato assim. Amém, amém, é isso mesmo, né? Devemos analisar como os bereanos. Irmão, o irmão tinha como eu posso dizer, uma vida bem centrada na Adventista, o irmão era missionário e era até, de certa forma, sustentado, tinha certos proventos, né? E o irmão tinha uma certa segurança. O que fez o irmão largar tudo isso para vir para este movimento de restauração das raízes da fé, raízes hebraicas da fé, o movimento de Techuvá? O que fez o irmão largar tudo na Adventista para vir para cá? Não é uma decisão fácil. Por quê? Porque quando nós temos uma instituição, mesmo que não seja uma grande instituição, mas é uma instituição internacional, uma instituição consolidada, uma instituição com coparticipação, em que se um determinado campo, congregação ou ministério sucumbe economicamente, ele pode ser auxiliado
por um campo próximo e terminar protegendo os seus pastores, os seus obreiros e as suas respectivas famílias. E quando nós saímos para a restauração, como nós saímos para fundar uma congregação independente, considerando, inclusive, a visão adventista de que um grupo tem que ter uma profecia para ser estabelecido, e nós entendemos que a única profecia existente é que o Eterno vai trazer Israel de volta. Essa é a grande profecia, né? Esse é o nosso entendimento hoje. Então, eu não digo que foi uma decisão fácil, foi uma decisão difícil, mas ela foi impelida pela necessidade de aderir àquilo que as Escrituras dizem. Se o Eterno me diz que estas são as festas do Senhor que proclamareis, Levítico capítulo 23, e ela começa com o sábado, mas avança para uma série de outras festividades que, por alguma razão, a igreja considera abrogadas ou desnecessárias hoje, e ela está no conjunto das festas do Eterno, eu paro e pergunto, o que vai fazer a minha instituição com essas festas? Ela não está pronta para recebê-las, ela não está pronta para introduzir essa mudança ou tolerar que eu e a minha congregação, supondo que eu consiga levar toda a minha congregação a aderir, que ela faça essa experiência. Por quê? Porque nós estamos falando de um sistema episcopal. A Igreja Adventista, a Reforma, com suas virtudes e com os seus erros, é um movimento episcopal, um movimento, portanto, de autoridade absolutamente vertical, de maneira que o que emana da instituição maior, que é a Associação Geral, a Conferência Geral, com seus delegados reunidos, é ela que decide o que todas as igrejas do mundo vão ensinar. E aí, não havendo um congregacionalismo dentro do Ministério Adventista, quando você descobre um ponto da restauração, não te resta alternativa se não sair. Agora, não foi uma saída tocando tambores, rufando tambores, assoviando, rindo e dançando, não. Foi uma coisa muito pesarosa, porque eu tinha e ainda tenho centenas de amigos na Reforma. Essas pessoas me amam e eu as amo. E quando nós nos encontramos, é uma alegria muito grande. Isso não quebrou. Eu não tenho nada contra os meus irmãos da Reforma. Pelo contrário, eu tenho a agradecer o tempo de camaradagem, de amizade, de amor, de oração, de hinos, de comunhão. Só que as verdades que eu fui descobrindo exigiam essa tomada de decisão e o sacrifício dessas seguranças que a instituição me oferece e que uma congregação pequena como a nossa não tem como oferecer. Sim, sim. Tem uma frase de um irmão que ele fala assim, a minha primeira paraxá, a minha primeira porção foi na escola dominical, foi na escola sabatina, né? Então a gente não pode cuspir no prato que comeu, né? Amém? Isso mesmo, isso mesmo. Irmão, também... nos ajudou o Senhor. Isso significa que Ele esteve ao nosso lado no passado, está agora e continuará no futuro. Se eu nego que o Eterno me conduziu no passado, então eu estou negando, de certa maneira, a própria soberania do Eterno. E eu estou negando aquela frase que os judeus costumam repetir muito, Ganzul Latová, isso virá para o bem, que, biblicamente falando, é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Elohim, dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Dentro desse conceito, a minha experiência dentro do Adventismo conviu para o bem, tanto pelas coisas boas que aprendi, como também por aquelas que eu fui obrigado a revisar com mais facilidade, dizer aos meus irmãos adventistas que interessados estejam na revisão desse ponto, porque eu os revisei, porque eu os abandonei. Então, tudo veio para bem, bendito seja o Eterno. Amém, amém. Nos conte também um pouco sobre a sua experiência na Europa, irmão. Eu saí do Brasil em 1991 e estive na Europa, em Portugal, até 1996. Meu filho mais velho, o Elber, nasceu na maternidade Alfredo da Costa, que era, não sei hoje, a maior maternidade de Portugal. Foi uma experiência arrebatadora, porque descobri no povo português um povo com uma aparência de frieza no início, quando você chega, mas passa algumas semanas, eles convidam você para comer na cozinha.
Assim, eles estão demonstrando que são verdadeiramente teus amigos. Enquanto você come na sala, você é visitante. A cozinha é para os amigos. E não levou muito tempo para que todos os que eu conheci me levassem a comer na cozinha. Um povo maravilhoso, muito afetuoso, aprendi muita coisa em Portugal. Se os meus irmãos portugueses estiverem me ouvindo, meu forte abraço a vocês e meu agradecimento pelo carinho com que vocês me trataram. Tive também a experiência de conhecer outra cultura, uma cultura bem mais católica que o Brasil, especialmente no norte de Portugal, onde a figura da Virgem é sacrossantíssima e onde evangelizar, inclusive, exige muito tato até o momento que você chega e diz que o papel da Virgem Maria não é esse que a Igreja Católica descreve, mas dentro dos parâmetros bíblicos, bem menos do que aquilo que a Igreja põe como co-intercessora. É necessário um tempo para poder chegar a esses corações mais agarrados com a tradição católica. Legal. Irmão, o irmão já está há cerca de 15 anos na Techuvá. Me corrija se eu estiver errado. Mais de 18 anos. 18 anos, desculpa. Meu caçula está com 19 e eu saí, ele era praticamente bebê quando eu saí. Então, vamos agora para 19ª, fizemos a 19ª celebração da Festa dos Pães Sem Fermento esse ano, e esse ano foi o primeiro que nós não fizemos em congregação por causa das restrições do momento. Tá? Mas são 19 anos já de celebração aqui das festas bíblicas em Techuvá. 19 anos. Nos conte em qual movimento que o irmão iniciou, judaísmo messiânico, nazareno, e qual é a posição do irmão em relação a esses movimentos hoje? Qual é a visão do irmão hoje? Bom, eu gostaria de falar sobre isso mais atempadamente, até numa outra live, porque exigiria mais tempo, mas, assim, o irmão me perguntou sobre o judaísmo messiânico. A maior referência do judaísmo messiânico no Brasil, sim, está em Belo Horizonte. E, por uma questão ética, eu não tecerei nenhuma crítica ao Ministério Instante Sião, porque foi o ministério, inclusive, que me abriu os olhos para entender a questão das festas bíblicas. Foi num estudo que eu li na página deles, na época, que me ajudou a entender aquele texto de Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, observância de lua nova, sábados ou festas. Por primeira vez, eles me disseram que aquilo ali não era um julgamento feito de fora, mas de dentro do próprio judaísmo contra o gentil. E aí eu fui pesquisar e realmente, dentro da teologia rabínica, ao gentil é proibido celebrar as festas bíblicas. Então, quando essa ficha caiu, eles muito me ajudaram. Depois, é claro, eu percebi outras coisas ligadas à restauração da casa de Israel, coisa essa que o judaísmo messiânico normalmente não aceita e também normalmente recusa. Então, por causa disso, eu hoje não me identifico com o conjunto do trabalho do movimento conhecido como judaísmo messiânico. Mas, ainda assim, eu não deixo de conceder certos méritos a esse movimento que tem ajudado muitas pessoas a iniciarem a sua caminhada na Techuvá. Amém, amém. Bom, o irmão pretende voltar a fazer lives em espanhol, porque o irmão tem um ministério internacional, né? Talvez tenha alguém aí que possa estar nos ouvindo aí, que seja falante de língua espanhola. Por alguma razão, eu perdi o áudio. Tá me ouvindo agora, irmão? Irmão Laércio, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Vamos lá, acho que o irmão Junei perdeu o áudio. Laércio. Ouviu, irmão? Irmão Junei? Acho que o irmão Junei perdeu a conexão do áudio. Eu estou sem áudio, põe o Laércio para falar.
Ô, irmão Laércio, Vamos lá, parece então. que o irmão Junei está te ouvindo, então direcione para ele as Ok, últimas perguntas, né? Sobre o Ministério Internacional isso. dele, se ele vai voltar a fazer videozinho em espanhol. Irmão Junei, está me ouvindo? Não, não está ouvindo. Não está ouvindo. Vamos continuar nós aqui. Vamos continuar nós, depois ele. Então, só para complementar, eu conheci o irmão Junei ouvindo um áudio em espanhol. Né? Na verdade, há uns 10 anos atrás, eu recebi, por correio, um estudo da congregação dele. Na época, eu olhei e deixei de lado, não me interessei muito, né? E o que acontece? O tempo passa, a gente vai amadurecendo, e foi justamente aí que eu consegui compreender uma coisa que eu não tinha ainda entendido, que eram as duas casas, casa de Judá e casa de Israel. Como meu primeiro contato com o mundo judaico foi no judaísmo messiânico, e eles têm restrições, eles inclusive é um dos temas do próximo livro que eu estou trabalhando, que é a teologia da substituição judaica. Da mesma forma que a Igreja Católica tem a teologia da substituição, tanto católica como evangélica, a teologia da substituição, o judaísmo também tem a sua teologia da substituição. Eles consideram que a casa de Judá seja Israel. Então, isso aí foi uma das coisas que chamou a atenção, mas esse é um processo muito grande. Mas vamos voltar no início, né? Vamos voltar no início para que as pessoas possam entender da nossa história. Eu tenho um pouquinho mais de anos dentro da Techuvá, mas não tenho tanta vivência como o Roger Junei, por um simples fato. Ele sempre foi um missionário, né? Eu fui comportor também, mas ele foi comportor, foi missionário em vários países, e com a graça de Jeová, ele sempre teve essa convicção. E eu já não, em virtude de muitos problemas pessoais, acabou eu não tendo essa vivência, né? Eu realmente comecei a voltar para trabalhar com as pessoas assim, com uma visão de mundo, há pouco tempo. Antes, a minha visão era muito localizada entre as pessoas que conviviam comigo. Eu nasci católico, a minha família é de origem católica, só que com costumes judaicos. Todos eles em casa, os costumes, os hábitos eram judaicos, mas nós não fazíamos a mínima ideia. Por volta, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, minha mãe conheceu uma família de evangélicos da Assembleia de Deus, e ela foi visitar a igreja, ela não se adaptou. Aí passou algum tempo, uma outra vizinha, que era adventista, a convidou, e lá ela foi, e ela se sentiu bem, gostou. E levou a gente, todos pequenininhos, eu, minha irmã, um outro irmão, para a igreja adventista do 7º dia. E ali foi a nossa formação espiritual. Desde muito cedo, eu me dediquei ao trabalho missionário na igreja, quando era jovem, na parte chamava-se MV, que era Movimento Missionários Voluntários, depois no departamento missionário. Na minha região aqui de Osasco, eu ajudei e liderei pelo menos umas 5 congregações, 5 igrejas que nós iniciamos com o trabalho ali. Foram muitas almas que nós levamos para a igreja adventista, porque nós tínhamos uma grande convicção, e eu era muito convicto daquilo, muita, porque a minha visão ela estava muito baseada por eliminatória. Isso é um problema. Você não pode basear-se por eliminatória. Eu olhava para todas as igrejas. Nenhuma guardava o sábado, não vou nem perder o tempo. Ou seja, o que sobrou é o que tem de melhor. Não vou dizer que é ruim o que é bom, mas era a minha visão naquele momento. E eu era um defensor muito grande da igreja, a igreja adventista ter uma profetisa,
E eu defendia com unhas e dentes, eu gostava muito da literatura dela. Eu praticamente já tinha até decorado alguns livros. Tinha um livro chamado História da Redenção, Desejado de Todas as Nações, Primeiros Escritos. Eu tinha decoro aqueles livros, tanto que eu amava, tanto que eu gostava. Até que um dia, eu estava na Praça da Sé, eu trabalhava, moro em Cotia, na Zona Oeste, e trabalhava na Vila Antonieta, na Zona Leste. Atravessava São Paulo todo dia. Quando eu ia de carro, quando ia de trem, eu parava na Praça da Sé e conhecia um grupo de amigos. E o pessoal se reunia ali para bater papo. E ali tinha Adventista do Sétimo Dia, Adventista da Reforma. E tinha um pessoal que era da Igreja de Deus do Sétimo Dia Universal, não a de Deus do Sétimo Dia brasileira. Era um pessoal que vinha, a cada 2 meses, mandavam missionários dos Estados Unidos, o Sr. Armstrong, para ministrar aqui. E eu fiz amizade com essas pessoas, só que eles eram muito finos, muito educados, eles não tinham aquela visão de convencer ninguém, né? Eles apenas mostravam, e foi a partir deles que eles me mostraram os primeiros estudos sobre as festas bíblicas. Mas até então eu era estritamente fanático pelo movimento. E estava lá defendendo um dia, numa conversa, estávamos um grupo de umas 10 pessoas, e era muito gostoso, era no final do dia, era o nosso happy hour. Em vez de beber, nós discutíamos a Bíblia. Então, aí discutindo e conversando, aí tinha um irmão, eu acredito que já é falecido, que na época eu era bem jovem, e ele já era idoso, chamava Silva, ele era o ancião da igreja de Moema, que era uma das igrejas mais chiques do movimento adventista do Sétimo Dia de São Paulo. Aí ele me chamou de lado, falei, irmão, vem cá. Conversa com o irmão. Chegou e falou, irmão, eu vejo que você tem uma gana, uma vontade de servir a Deus. Vai para sua casa, estuda Hebreus. Na hora eu não gostei. Aí, estudei Hebreus. Eu conheço Hebreus de cor salteado. Como estudei Hebreus? Aí o que eu fiz? Saí meio cabisbaixo, fui para casa, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, abri o livro de Hebreus e comecei a ler. Quando chegou na parte de Hebreus que diz assim, e ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Naquele momento o meu mundo desmoronou. Eu havia aprendido que Jesus havia estado no Santo até 1844. E que ele só adentrou no Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Aquilo para mim foi um choque. Foi um choque muito grande. Aí eu não sabia o que fazer. Por quê? Toda a minha visão de mundo estava colocada no sistema. E como eu defendia muito aquele sistema, eu fiquei estático. Passou alguns dias, eu voltei a me encontrar com o pessoal lá na Praça da Sé, agradeci ao irmão, e aí comecei a conversar com outros irmãos que eram da igreja do Sr. Armstrong. Aí ele pegou e me deu alguma literatura. Eu comecei a estudar aquela literatura, e comecei a perceber que havia realmente fundamento naquilo. Mas o Colossenses 2,16 estava impregnado na minha vida. E hoje eu tenho ensinado os irmãos a fazer uma teologia reversa. O que é teologia reversa? Zera tudo e começa de novo. É como engenharia reversa. Eu, quando mais jovem, trabalhava numa empresa petroquímica, e teve uma época que eles traziam equipamentos importados. Naquela época o Brasil não importava as coisas, era muito complicado. Então eles traziam máquinas da Alemanha, e nós colocávamos em cima da bancada, desmontava ela todinha, e começava a fazer tudo de novo. E aí eu aprendi que a teologia reversa nos ajuda a gente compreender algumas coisas que a gente não entende. Por quê? Porque fica massificado. Mas foi justamente nessa época que eu comecei a assistir algumas reuniões desse grupo da Igreja de Deus Universal. Foi nessa época que a igreja teve um problema interno nos Estados Unidos e eles pararam de vir. Aí eu me senti órfão. Foi quando eu fui comprar uma literatura judaica, lá na editora Sefer. Eu queria comprar uma Torá para ver se era diferente.
Quando eu estou lá, um rapaz chegou e bateu no meu ombro e falou, tudo bem, meu amigo, tudo bem. Olha, tô esse endereço aqui, vai lá. Eu vi que ele estava com kippah, eu falei, deve ser um judeu. Já que me convidou, eu vou. E no sábado, à tarde, eu saí de casa, lá de Cotia, fui com a minha filha era pequenininha ainda, novinha. Era um pouco maior, talvez, que a sua filha. E aí eu fui para São Paulo. Cheguei na rua Santo Antônio, ali em São Paulo, perto da Câmara Municipal. É uma rua pequena. Na hora que eu estava atravessando a rua, eu não vi sinagoga nenhuma, não vi salão nenhum. A única coisa que eu vi, uma igreja batista. Aí eu falei, esse cara tá de brincadeira comigo. Me faz sair lá de Cotia para vir numa igreja batista. Ele tá de brincadeira. Ah, não. E estava indo embora, mas quando estava indo embora, alguma coisa me disse, vai lá perguntar. Aí eu parei o carro, desci, fui na portaria, era um prédio de 6 andares. O primeiro andar era uma nave que cabia 3.000 pessoas, que era a Igreja Batista. O segundo andar cabia umas 700 pessoas, que era a missão hispânica e a missão japonesa. E o terceiro andar era a missão judaica, que cabia umas 400 pessoas. Aí eu perguntei para o porteiro, ele falou, olha, tem alguma coisa de judeu aí? A pergunta que eu fiz, né? Tem alguma coisa de judeu? Aí ele falou, tem lá no terceiro andar, estão tendo reunião. Quer entrar? Quero. Eu entrei no elevador. Quando o elevador abriu no terceiro andar, dei de cara com um judeu racídico. Um jovem ainda. Me cumprimentou, perguntou se eu falava hebraico. Eu rapidamente, loivrit, sabia falar isso. É igual ao inglês, hot dog cock. Eu loivrit, não falo. Aí entrei, eu amei. Porque foi um culto muito animado, muita música, muita alegria. E tudo aquilo ali fez com que eu me sentisse, sabe, nascemos de novo. Foi uma coisa muito interessante. E uma coisa incrível é que quando se faz Inclusive, nós vamos fazer isso aí, agora lembrei agora. Marca aí, anota na agenda aí. O Vershamru, quando começou a cantar o Vershamru, um menino tão pequeno, desse tamanhinho a letra, eu não parava de chorar. Foi uma coisa que aquela melodia entrou na minha alma. E ali nós começamos a nossa caminhada dentro do judaísmo messiânico, que na época não chamava judaísmo. Ali era a congregação Shemolam. E o que aconteceu? Ali nós começamos a caminhada, que era bem diferente do que virou hoje as outras congregações. Eles não tinham muitas ligações, principalmente por ser uma missão judaica, eles não tinham muitas ligações com o racidismo. Então, os cultos eram muito vibrantes, as pessoas que iam lá ficavam realmente felizes, era uma coisa muito leve. E nós começamos ali, e começamos a se envolver rapidamente. O rabino, que chamava Azulay, nos chamou para ajudá-los, né? Aí começamos a participar, e para nós foi uma experiência ímpar. Foi muito boa, ficamos alguns anos. Na sequência, nós pedimos a bênção dele e fomos para Osasco. Só que a Shemolam era na Missão Batista. E nós fomos para Osasco, e lá nós abrimos uma congregação com o nome Beit Agafen, né? E ficamos com essa congregação ali, batalhando, trabalhando, até que a missão judaica acabou sendo fechada. Eu não sei qual motivo, não me recordo. Não estava ali na época, quem estava na época ali era o Rocha Maurício, e acabou fechando, ele foi um dos últimos que ficou. E quando nós voltamos com a congregação, eu até conversei com ele e disse para ele o seguinte, se eu poderia usar o nome, porque ele estava usando o Brit Olam, se eu poderia, em vez de usar Beit Agafen, se eu poderia usar Shemolam. Ele falou, não, o nome é seu. Nós dois temos ao mesmo tempo sem problema nenhum. Foi quando nós trouxemos de volta, né, o nome Shemolam, e iniciamos esse trabalho. Mas o que eu gostaria de frisar, para não cansar muito os nossos irmãos, que a nossa jornada, ela realmente começou a tomar vulto quando nós começamos a entender que a nossa techuvá tem que ser escritural. Eu comecei a perceber que algumas coisas, porque antes de fazer alguma coisa dentro da congregação,
eu vou para as Escrituras. Eu comecei a perceber que algumas coisas não estavam de acordo com a Escritura. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu fiz aquela teologia reversa e eu percebi que não havia uma lógica em certas coisas. Foi quando eu descobri, eu conheci o irmão Junei e outros irmãos, que começamos a ver que havia um equívoco. Na verdade, não estava tendo uma techuvá. O que estava tendo era um retorno para um movimento que foi problemático nos dias apostólicos, que eram os judaizantes. Né? Os judaizantes queriam pegar os gentios que estavam entrando na techuvá e transformá-los em judeus racídicos. E aí eu percebi que esse movimento está acontecendo agora. Aí eu tive que parar e dar uma olhada. Aí, inclusive, aqui não está aqui, está em casa, na minha biblioteca, o primeiro livro que o Rabino Marcelo Guimarães lançou, eu tenho, o número 1, tenho lá. E aí comecei a ver que a visão dele é uma visão mais light, né? Então, uma visão mais light, mas o que pegou um pouquinho foi essa visão contra as duas casas. Aí eu percebi que outros irmãos começaram a enveredar para a tradição. E começaram a dizer, os nossos sábios. E eu comecei a procurar esses sábios. Porque eu acho uma certa hipocrisia da minha parte falar uma coisa que eu desconheço. Aí eu percebi que havia um certo fanatismo. Até que um tempo atrás houve um fórum aqui em São Paulo e eu fui convidado. Quando eu cheguei ali, caiu a minha ficha mais ainda. Era um hotel, tinha um banheiro bem pequeno, e tinha uma fila lá de umas 40 pessoas esperando para fazer a lavagem das mãos. E aquilo ali, eu falei, poxa, e até então, eu fazia todas as manhãs, eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era a minha bênção, a minha barraca. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenasse lavar as mãos. E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa. Eu fui procurar onde estava isso na Bíblia. E a Bíblia diz que não tem essa ordem na Bíblia. E para me tirar esta ordem, tipo, foi Deus que me ordenou, foi complicado. Levou anos. Que eu não conseguia, porque já era um hábito tão grande. Não há pecado nenhum. O pecado é falar que Deus mandou fazer uma coisa que ele não mandou fazer. Então nós vemos que tudo isso fez com que a gente começasse a repensar novamente as coisas. E é o que nós estamos tentando fazer agora. Nós não queremos ser diferentes. Não queremos criar uma nova religião. Nós queremos voltar ao princípio. Nós queremos voltar no princípio em que... O irmão Junei caiu. Tranquilo. Nós queremos voltar ao princípio da Torá. A Torá pura, que os apóstolos ensinavam. E depois desse trabalho que nós estamos fazendo, que nós fizemos, né, o lançamento do primeiro livro, estamos trabalhando no segundo. Agora eu comecei paralelamente com outro livro que não tem nada a ver, não é o terceiro dessa sequência, mas não tem nada a ver com esse, mas é um livro sobre o Gênesis. Eu comecei a perceber que a gente realmente precisa rever conceitos. Precisamos mudar alguns conceitos. Não transformar as pessoas, mas tentar fazer com que a gente tenha que voltar ao primeiro amor, à verdadeira fé. Hoje o que acontece? A pessoa vem para techuvá e ela se torna fria. Ela deixa de acreditar no poder do Espírito Santo. Ela deixa de acreditar nos milagres. Ela começa a tornar-se uma vida legalista. E nós não queremos isso. Nós cumprimos Torá porque nós amamos a Deus e não para alcançar algum benefício. Não existe isso. As consequências são naturais. Está voltando. Então, as consequências de obedecer a Torá é que nos faz ser diferentes. E é justamente isso que é o nosso projeto. Por exemplo, agora, nós, quando decidimos fazer esta live, ela tem um propósito só, alcançar outros líderes que estão espalhados pelo Brasil, que têm o mesmo pensamento. São pessoas que querem juntos, nós podemos caminhar juntos e voltar a uma verdadeira techuvá. Porque hoje aquelas escamas que estavam nos nossos olhos caíram. E nós conseguimos enxergar com uma visão mais centralizada qual é a vontade do Eterno. Nós estamos vivendo numa época
que as profecias estão acontecendo. Nunca tinha acontecido nada parecido. Nunca. E nós estamos passando por isso. Então, tudo isso, o que acontece, irmãos? Tudo isso faz com que nós olhemos para cima e sabemos que a nossa redenção se aproxima. Esse momento é de deixarmos de sermos judaizantes para sermos servos do Deus bendito. E Deus tem sido misericordioso, porque tem mandado aqui para nós, para Chamolã, jovens como Josias, como o Breno, como a Evelyn, como a Carol. Está chegando mais um rapaz aí muito bom, o Natanael, você não conhece ainda, mas vai conhecer. Menino muito bom, tem estudado com a gente. Infelizmente, algumas famílias que quando estavam chegando, veio esse probleminha, mas Deus sabe de todas as coisas, mas nós estamos estudando com essas pessoas e nós temos certeza que um grande avivamento espiritual genuíno vai acontecer. E o nosso sonho é que Joel 2 aconteça. Nós estamos esperando o cumprimento de Joel 2. Né? Lá no começo do século, lá na Rua Azusa, alguns acreditaram que aquele movimento fosse esse cumprimento, e não foi. Mas nós sabemos que na nossa geração nós vamos ver isso. E principalmente vocês mais jovens, que estão chegando. Vocês vão ser as pessoas que realmente vão presenciar tudo isso. Então é importante nós darmos continuidade. Né? De antemão, eu quero convidar aqui outros nossos irmãos a participar das próximas lives, dar o seu testemunho. Essa live foi de um testemunho. Nós estamos testemunhando, né, a nossa fé. Amém. Nós amamos os nossos irmãos adventistas, batistas, presbiterianos, assembleanos, espíritas, católicos, todos eles, porque todos são filhos de Deus. E cabe a nós levar a mensagem a todos eles, uma mensagem de salvação, de transformação. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem acompanha a nossa visão sabe que nós não somos, não temos uma visão legalista da Torá. Nós temos uma visão a qual Yeshua nos ensinou, a qual os apóstolos nos ensinaram. Então, Josias, essa iniciativa foi muito boa. As pessoas puderam conhecer a visão do irmão Junei, que está a uma distância gigantesca da gente, né? A nossa visão. E eu creio que outros também virão para nos ajudar nesse aspecto, para que nós possamos realmente continuarmos neste propósito. Nós não podemos deixar a mensagem principal, que se encontra em Jeremias, no capítulo 31. Jeremias 31, versículo 31. Eu acho linda essa mensagem. Vejam, estão chegando os dias, diz Jeová, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não será como o pacto que fiz com seus antepassados no dia em que eu os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Pacto meu que eles violaram, embora eu fosse o verdadeiro dono deles, diz Jeová. Então esse novo pacto é com a casa de Israel. A casa de Israel são as 10 tribos, que estão espalhadas entre todas as nações. E é esta a mensagem que nós temos que pregar. Nós não podemos permitir que os nossos irmãos, né, digam que Judá é Israel. Nós não podemos permitir que os nossos irmãos digam que Israel, que a igreja é Israel. E Yeshua foi tão claro nas profecias, foi tão claro nas parábolas do filho pródigo. Então, meus queridos, eu agradeço a quem esteve conosco, né? Agradeço ao irmão Junei pela colaboração, que Deus abençoe a sua vida. Agradeço ao Josias também. Amém. Continue orando, irmãos. Continue orando para que o Eterno entre com providência no nosso país, para que nada pior possa acontecer. Que possamos sair ilesos desta crise. Amém? A palavra é contigo, Josias. Bom, infelizmente a gente acabou perdendo o irmão Junei aí na conexão. O irmão Junei, não sei se o irmão está me ouvindo, acredito que o irmão deve estar me ouvindo aí pela live.
Tem algum lugar aí onde o irmão aperta o botão do microfone. Se o irmão conseguir apertar para deixar uma saudação final, é o ícone do microfone. Eu não estou conseguindo tirar o microfone do mudo. Ele tirou. Fala alguma coisa, irmão, para ver se a gente consegue te ouvir. Ok. Espero que vocês Conseguiram te estejam me ouvir? escutando agora. Deixa uma saudação Sim, sim. aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, para a gente poder encerrar a live. Desculpem, houve uma queda de energia. Por conta dessa queda de energia, Acho que a gente perdeu o áudio do irmão de novo. Perdeu de novo. Infelizmente. Que pena. Foi pro mudo. Acho que se o irmão apertar aí novamente o botão. Aí, voltou. Mudo de novo. Fala Ok. alguma coisa, irmão. Acho que agora vai dar. Agora sim. Tá bem. Então, eu quero agradecer ao Altíssimo, bendito seja ele, por essa oportunidade de poder falar aos meus irmãos ao lado dos nossos colaboradores lá de Cotia. Nós vamos trazer algumas coisas importantes para vocês nas próximas lives. Algumas já foram antecipadas. Qual deve ser a nossa relação para com o judaísmo normativo? Deve haver alguma? E qual é o sim? E até que ponto nós podemos intensificar essas relações? Qual é o ponto de parar? Qual é o ponto de inflexão entre o judaísmo tal como se conhece hoje e as escrituras? Esses são pontos que nós precisamos tocar. Tocamos um pouco nas festas bíblicas, tocamos em algo sobre a questão da alimentação, e, sobretudo, nós também tocamos na questão das duas casas de Israel, de Judá e da casa de Israel. As duas instituições nacionais, digamos assim, as quais o Eterno promete realizar um pacto novo e, através desse pacto, levá-los à obediência à Torá. É um ponto que a gente pode vir a discutir. Como é possível que a igreja esteja na nova aliança, esteja vivendo a nova aliança? Meu irmão, parece que o seu áudio caiu novamente. Parece que o áudio do irmão caiu novamente. Mas é isso aí, irmãos. Bom, não tem irmãos, problema. A gente pede desculpa, né? É uma plataforma online, né? Às vezes questões externas podem acabar atrapalhando a transmissão. Felizmente caiu a energia lá em Ji-Paraná, no exato momento que a gente estava em transmissão. Bom, a gente agradece aí a audiência dos irmãos, né? Muito obrigado a todos, né? E com a história do irmão Laércio e do irmão Junei, você às vezes que é um líder de uma congregação e você está descobrindo nas escrituras algo que você deve retornar, que você deve fazer uma techuvá, mas você tem medo. Olha só a história do irmão Junei, era um missionário com um ministério muito bem firmado em uma denominação, mas ele abriu mão de tudo e hoje ele tem um ministério também na techuvá, né? Tem um ministério no nosso movimento que é de restauração das raízes hebraicas da fé. Então, siga em frente, né? Veja o exemplo desses dois irmãos, siga em frente, né? Vale mais a pena agradar ao Eterno do que aos homens, né? E o nosso tesouro não está aqui na terra, né? Então, irmãos, muito obrigado por tudo, muito obrigado ao irmão Junei, ao irmão Laércio, por me dar esse privilégio de entrevistar vocês. Bom, é isso aí, irmãos. Amém. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, tchau, tchau.